Turma, boa tarde, tudo bem? Espero que vocês estejam bem, estejam se cuidando aí das suas famílias, né? Tentando passar por esse momento da maneira mais confortável possível, né? Dentro das nossas possibilidades. Bom, vamos lá. Para essa semana a gente vai ler a notícia que está lá na página 54 do Trilhas, da 54 até a 56. A manchete é: Mulheres e Covid-19. 5 coisas que os governos podem fazer agora. E depois da leitura desse texto, a gente vai produzir um cartaz, um anúncio, com as principais informações, como se fosse uma campanha. Porque as mulheres nesse momento, vocês vão ver ao longo do texto, elas estão mais sobrecarregadas. E como nós podemos ajudar aí nessa questão de igualdade de gênero, divisão de tarefas, certo? Eu quero que vocês leiam e vão grifando as partes que vocês considerarem principais, certo? Eu vou realizar a leitura desse texto também. Quem quiser ler sozinho, sem problema. Quem quiser, me acompanhe. E outra coisa, esse nosso trabalho e todo o currículo da cidade, o Trilhas, obviamente, eles são fundamentados nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. O que são isso? São 17 objetivos que a ONU ela se comprometeu junto com, ou melhor, ela estabeleceu junto com alguns países que se comprometeram a cumpri-los para transformar o mundo em um lugar melhor, né? Um lugar melhor para todos. E esse nosso trabalho em especial, ele está de acordo com o objetivo, com o ODS número 5. Está escrito lá no Trilhas, na página 54 de vocês, mas eu vou reforçar. Olha lá o que o ODS 5 diz: alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas. Certo? Eu acrescentaria que empoderar as mulheres e as meninas, certo, certíssimo, mas também trazer os homens e os meninos para ajudar nesse trabalho, né? Porque eles também fazem parte do mundo e eles também precisam refletir sobre muitas coisas, certo? Eu vou realizar agora a leitura do texto. Quem quiser ler sozinho, pausa o vídeo e segue. E volta depois, lá no finalzinho, para acompanhar as orientações da atividade, ok? Até daqui a pouco. Vamos lá, pessoal. É a atividade do Trilhas 1, ok? Atividade 5, produzindo cartazes de anúncio. Nós vamos ler a notícia e a partir dessa notícia vocês vão criar um cartaz de anúncio a respeito das informações que estão aqui, ok? Lembrando que está de acordo com o objetivo 5 aí das ODS, ó. Objetivo 5, alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas. Vamos lá. 1. Leia a notícia a seguir e depois destaque algumas prioridades para constar em seu anúncio. O que vocês considerarem interessante, destaquem, tá bom? Para depois estar lá no anúncio de vocês. A manchete: Mulheres e Covid-19. 5 coisas que os governos podem fazer agora. Essa notícia foi publicada, 30 de março de 2020, foi escrita por Anita Bhatia, diretora executiva adjunta das mulheres da ONU, Organização das Nações Unidas, certo? Vamos lá. Os governos de todo o mundo estão lutando para conter a pandemia do Covid-19. Embora algumas vozes tenham denunciado os impactos sobre as mulheres, as preocupações de gênero ainda não estão moldando as decisões que os homens líderes estão tomando. Ao mesmo tempo, muitos dos impactos do Covid-19 estão atingindo as mulheres com mais força. Aqui está o porquê. Primeiro, embora os impactos econômicos e sociais sobre todas as pessoas sejam severos são ruins, pesados, agressivos. Eles são ainda mais para as mulheres. Muitas das indústrias da economia formal são as empresas registradas, que registram seus funcionários, que pagam diretamente seus impostos ao governo, ok? Diretamente afetadas por quarentenas e bloqueios, viagens, turismos, restaurante, produção de alimentos, têm uma participação muito alta da força de trabalho feminina. As mulheres também constituem uma grande porcentagem da economia informal. Economia informal são aqueles trabalhadores que trabalham, que prestam serviços por conta própria. Por exemplo, ambulantes, diaristas que não são registradas, ok? Dos mercados informais e na agricultura em todo o mundo. Nas economias desenvolvidas aí são aqueles países que
são chamados países de primeiro mundo, né, como Estados Unidos, Alemanha, etc. E em desenvolvimento é o caso do Brasil. O Brasil, apesar de ser um país rico, ainda tem muitos problemas, né, como a corrupção, a desigualdade social, a distribuição de renda, né? Então não faz dele um país desenvolvido, faz dele um país em desenvolvimento, ok? Voltando. Muitos empregos no setor informal, trabalhadoras domésticas, cuidadoras, são realizados principalmente por mulheres, que normalmente não têm plano de saúde e não têm rede de segurança social para recorrer. Ao mesmo tempo, as mulheres geralmente carregam uma carga maior de cuidados. Em média, as mulheres faziam 3 vezes mais cuidados não remunerados do que os homens vamos lá, página 55. Em casa, mesmo antes do Covid-19. O que aí está dizendo? Que as mulheres, além de trabalharem fora de casa, elas também acumulam as funções dentro de casa, né? Cuidar dos filhos, dos maridos, da família, dos afazeres domésticos. Isso é uma realidade, infelizmente. Continuando lá. Agora, as funcionárias do setor formal com filhos e filhas estão equilibrando um ou mais dos seguintes itens: trabalho, se ainda o tiverem, assistência à infância, educação escolar em casa, assistência a pessoas idosas e trabalho doméstico. Famílias chefiadas por mulheres são particularmente vulneráveis. Segundo, a crise está afetando a saúde e a segurança das mulheres. Além dos impactos diretos da doença, as mulheres podem ter dificuldade em acessar os serviços de saúde materna tão necessários, uma vez que todos os serviços estão sendo direcionados para as necessidades médicas essenciais. O que isso quer dizer? Por exemplo, nesse momento, a pandemia, os serviços médicos estão voltados todos para o combate à pandemia. Então, se a mulher tem alguma outra necessidade médica, vai ficar para segundo plano, certo? Continuando, a disponibilidade de contracepção aí, gente, são métodos para se evitar, por exemplo, uma gravidez, ok? E serviços para outras necessidades podem ser interrompida. A segurança pessoal das mulheres também está em risco. As mesmas condições necessárias para combater a doença, isolamento, distanciamento social, restrições à liberdade de movimento, são, perversamente, as mesmas condições que alimentam as mãos de agressores, que agora encontram circunstâncias sancionadas pelo Estado sob medida para desencadear abusos. O que isso aí está querendo dizer nesse parágrafo? Por exemplo, a mulher, hoje as pessoas estão sendo obrigadas a ficarem em casa para cumprirem o isolamento social, o distanciamento das pessoas, não é isso? Distanciamento. E as mulheres que já viviam uma situação de violência doméstica, elas estão mais vulneráveis ainda, porque elas estão convivendo um tempo maior com seus agressores. E estão correndo o risco dessa violência se tornar um pouco maior, né? Um pouco maior e mais agressiva, né? Então, mais um problema para as mulheres nessa pandemia. Aquelas que estão em situação de violência em casa, com esse isolamento social e a proximidade, o tempo maior com o seu agressor, né? Elas ficam muito mais suscetíveis. Vamos lá. Terceiro, como a maioria das profissionais da linha de frente da saúde, especialmente as enfermeiras, são mulheres, o risco de infecção é maior. A maior parte dos profissionais da saúde que estão aí na linha de frente, como o próprio texto diz, são as enfermeiras. O pessoal da enfermagem. E na enfermagem, a grande maioria, olha lá, a grande maioria é composta por mulheres. Então, se a enfermeira se contamina, ela corre o risco de trazer a doença para dentro de casa. De acordo com algumas estimativas, 67% da força global da mulher de saúde são mulheres. Portanto, embora seja necessário prestar atenção para garantir condições seguras para todas as cuidadoras, é necessária atenção especial para as enfermeiras e cuidadoras, não apenas no acesso a equipamentos de proteção individual, como máscaras, mas também para outras necessidades, como produtos de higiene menstrual, que podem ser facilmente e inadvertidamente ignorados, mas são essenciais para garantir que elas possam trabalhar bem. Por fim, é impressionante quantos dos principais tomadores de decisão no processo de projetar e executar a resposta à pandemia são homens.
Aí mora mais um problema, né, gente? Quem tá lá cuidando das políticas para diminuir os impactos da pandemia, quem tá lá na frente tomando as decisões, a maior parte são homens. E as maiores afetadas são as mulheres. Olha só que contradição. Vamos continuar no texto. Quando qualquer uma ou um de nós liga a televisão, em qualquer lugar do mundo, vemos um mar de homens. Isso não surpreende, dado que as mulheres ainda não desfrutam do mesmo grau de participação nos principais órgãos de decisão, governos, parlamentos, gabinetes ou corporações, que os homens. Apenas 25% dos cargos parlamentares em todo o mundo são ocupados por mulheres e menos de 10% das chefias de estados aí, gente, são primeiros ministros, presidentes, ok? Ou de governo são mulheres. Ou seja, olha lá, as mulheres são um quarto dos cargos parlamentares, sejam deputados, vereadores, senadores. E no mundo todo, menos de 10% comandam países. É muito pequeno, né, comparado aos homens. Embora tenhamos alguns exemplos brilhantes de mulheres chefas de Estado ou de governo, as mulheres são notáveis por sua ausência nos fóruns de tomada de decisão dessa pandemia. Vamos lá. Para o subtítulo aqui. Aqui estão cinco ações que os governos podem tomar agora para resolver esses problemas. Primeiro, garanta que as necessidades das enfermeiras e médicas sejam integradas em todos os aspectos do esforço de resposta. No mínimo, isso significa garantir que produtos de higiene menstrual, como absorventes e tampões, estejam disponíveis para cuidadoras e atendentes da linha de frente, como parte do equipamento de proteção individual. Isso garantirá que elas não enfrentem desconfortos desnecessários em situações já desafiadoras. Mas, o mais importante, converse com as cuidadoras e ouça suas necessidades e responda. Elas merecem principalmente suporte em termos de equipamentos médicos críticos muito necessários. Vamos lá para a página 56. Segundo, garantir que as linhas diretas e os serviços para todas as vítimas do abuso doméstico sejam considerados serviços essenciais. Lembram que se vocês estão acompanhando aí os noticiários, na pandemia foram declarados alguns serviços essenciais. O que são serviços essenciais? São aqueles que não podem parar, mesmo com isolamento social, ok? Aí ele está pedindo para que os serviços para atender as vítimas de abuso doméstico, de violência doméstica, também seja considerado serviço essencial. Para proteger a mulher, né? Para proteger essa mulher que é vítima. Voltando ao texto. E sejam mantidos abertos à aplicação da lei seja sensibilizada para a necessidade de responder às chamadas das vítimas. Siga o exemplo de Quebec e Ontário. Quebec e Ontário são lugares que estão lá são cidades do Canadá. O que eles fizeram lá? Que incluíram abrigos para mulheres sobreviventes na lista de serviços essenciais. Isso garantirá que a pandemia não leve inadvertidamente a mais traumas, ferimentos e mortes durante o período de quarentena, dada a alta proporção de mulheres de mortes violentas e mulheres perpetradas por parceiros íntimos. Terceiro, os pacotes de resgate e estímulo devem incluir medidas de proteção social que refletem uma compreensão das circunstâncias especiais das mulheres e o reconhecimento da economia de atendimento. Isso significa garantir benefícios de seguro de saúde para as mais necessitadas e licença remunerada ou doença para aquelas que não podem comparecer ao trabalho porque estão cuidando de crianças ou pessoas idosas em casas. O que está dizendo aí? Que os governos deveriam, né, ajudar as mulheres com alguma fonte de renda para que ela fique em casa e possa cuidar da sua família, né, com mais segurança, né? Porque tem muitas mães de família que chefiam famílias e estão trabalhando normalmente, porque elas precisam sobreviver, né? E o governo não. O governo poderia ter disponibilizado uma linha de ajuda aí, uma linha de auxílio para essas famílias. Vamos lá, voltando para o texto.
Para as funcionárias do setor informal, lembram-se, as domésticas, as ambulantes, que constituem a grande maioria da força de trabalho feminino nas economias em desenvolvimento, devem ser feitos esforços especiais para oferecer pagamentos compensatórios. Identificar essas trabalhadoras do setor informal será um desafio e precisará levar em consideração as circunstâncias específicas de cada país, mas vale a pena o esforço para garantir mais equidade nos resultados. Quarto, os líderes devem encontrar uma maneira de incluir as mulheres na tomada de decisões em resposta e recuperação, seja no nível local, municipal ou nacional. Trazer as vozes das mulheres para as tomadas de decisões levará a melhores resultados. Sabemos de muitas configurações que a diversidade de pontos de vista enriquecerá uma decisão final. Ou seja, nesse parágrafo aí está dizendo, gente, que quem toma as decisões estão lá na linha, estão acima da gente tomando as decisões, governadores, prefeitos, presidente. A maior parte das suas equipes são compostas por homens, eles estão tomando as decisões, mas quem está mais sofrendo são as mulheres. Então, trazer para esses grupos mais representatividade, mais mulheres, para que as mulheres também possam opinar, também possam participar dessas decisões, ok? Voltando lá. Além disso, pessoas responsáveis por formular políticas devem alavancar as capacidades das organizações de mulheres. Entrar em contato com um grupo de mulheres ajudará a garantir uma resposta comunitária mais robusta. Mais robusta aí no sentido de ser mais diversa, mais justa, pois suas redes consideráveis podem ser aproveitadas para disseminar e ampliar as mensagens do distanciamento social. A resposta ao ebola se beneficiou do envolvimento de grupo de mulheres. O ebola aqui, gente, foi uma epidemia que houve na África, né? O que ele está citando aqui é uma referência à epidemia que houve na África do ebola e que se beneficiou com o envolvimento do grupo de mulheres, né? Ou seja, quando as mulheres se envolveram nas tomadas de decisões, ajudou no combate à epidemia. Vamos lá, antepenúltimo parágrafo. Finalmente, as pessoas responsáveis por formular políticas devem prestar atenção ao que está acontecendo nas casas das pessoas e apoiar uma partilha igual ao ônus do cuidado entre mulheres e homens. Ônus aí são as obrigações. Há uma grande oportunidade de desestipular os papéis de gênero que desempenham nas famílias em muitas partes do mundo. O que isso quer dizer? Por exemplo, a gente ouve muito que tem coisas que são de mulher, coisas que são de homem, coisas que são de mulheres para fazerem, coisas que são de homens para fazerem, né? Erroneamente, a gente tem aí, né, visto em alguns lugares que homem é para trabalhar e mulher é para cuidar de casa. Não é assim mais. Hoje em dia o mundo não é mais assim. Só que em algumas famílias esses papéis ainda se mantêm dessa forma. E a gente precisa desconstruir isso, né? Por exemplo, o trabalho doméstico é de todos. Todos usam a casa, todos sujam a casa, todos sujam pratos. Então ele precisa ser dividido entre toda a família. Não só ficar relegado à mamãe e à filha. Claro que não. Isso é machismo. E precisa ser combatido. Voltando lá. Uma ação concreta para os governos, particularmente para líderes do sexo masculino, é se juntar ao movimento Eles por Elas, ou em inglês He for She, e ficar atento às mais informações sobre o he4she@home, por meio do qual recrutamos homens e meninos para garantir que eles estejam fazendo a sua parte justa em casa e aliviando alguns dos encargos de assistência que caem desproporcionalmente sobre as mulheres. Essas ações e outras são mais urgentes. Construir soluções com base nas necessidades das mulheres oferece uma oportunidade de reconstruirmos melhor. Qual a melhor homenagem à nossa humanidade compartilhada do que implementar ações políticas que construam um mundo mais igualitário? E aí essa reportagem está disponível nesse site aí embaixo, tá bom, gente? Olha lá, onumulheres.org. Só seguir, se alguém tiver interesse em ler diretamente no computador, ok? Ou no celular, né, na internet, como quiser. Vamos lá para a atividade? A partir da leitura, eu quero que vocês criem um
cartaz, ok? Um cartaz, um anúncio para a nossa campanha. No combate ao machismo, é claro, e também a fazer que as pessoas reflitam sobre a igualdade de gênero, né? E o quanto as mulheres nesse momento da pandemia estão mais vulneráveis, né? Estão mais sobrecarregadas, como nós lemos aí por vários aspectos. Pensem no título, um título que causa impacto. Pensem numa imagem, pode pegar uma imagem da internet, se quiser desenhar, fique à vontade, pode desenhar. O corpo do texto, lembra, eu quero um textinho pequenininho, que tem a ver com a imagem, que tem a ver com o título, certo? Conscientizando as pessoas a combater essa desigualdade que há entre gêneros, né? E por fim, uma marca. A marca é a assinatura, é a sua assinatura, é você que está produzindo esse anúncio. Então pode ser a sua assinatura. Se você quiser fazer um desenho, um logotipo, fica à vontade, certo? Depois de planejar o seu cartaz, eu quero o seu cartaz aqui, ó, na página 58. Se você fez no computador, tenta copiar e colar, tenta, ou se você fez um desenho, como vocês acharem melhor, de acordo com os recursos que vocês tiverem, ok? Tudo bem? Lembrando que essas informações aqui são importantes, ó, um título legal que chame a atenção, uma imagem também impactante e o corpo do texto. O corpo do texto dá para vocês escreverem um pouquinho mais a respeito do assunto, certo? E por fim a marca, que é a sua assinatura. Qualquer dúvida, me chamem, que eu estou aí pronto para ajudar vocês, tá bom, gente? Boa tarde e até logo. Tchau, tchau.